Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, como você já sabe, é dia de conteúdo de história do cristianismo. E nós temos falado sobre a história do cristianismo na antiguidade ao longo das quintas-feiras, né? Ao longo dessas semanas, se não me engano, já deve ter 12, 13 semanas que a gente tem falado sobre essa temática com assuntos extremamente pertinentes para a formação do cristianismo, da teologia cristã no período antigo. E hoje nós vamos falar também sobre uma temática muito legal que, ao longo desses anos, como professor de História do Cristianismo, vários alunos já me fizeram essa pergunta, que é uma pergunta bastante difícil de responder, porque não tem como a gente precisar um evento, uma data que marque a resposta a essa pergunta. A pergunta de quando começou o papado, quando teve início a história dos papas, né? Essa é uma história bastante interessante, mas interessante sob vários aspectos. Para os católicos, por uma questão de fé, Pedro foi o primeiro papa. Essa é uma questão de fé no catolicismo, a qual nós respeitamos e que, até do ponto de vista historiográfico, tem os seus sentidos de ser. Né? Muito se fala sobre uma possível passagem de Pedro à capital do Império Romano, onde ele teria sido executado. Tem outras pessoas que questionam essa informação, etc. Mas é uma informação também que não se baseia apenas nisso. O fato é que, desde a antiguidade, a gente já falou sobre isso aqui em uma dos vídeos dessa série, né? Que desde a antiguidade a igreja, até para se defender das heresias, dos ataques que ela vinha sofrendo, ela desenvolve a ideia de sucessão apostólica, que era aquele mecanismo que um bispo deveria mostrar a sua ascendência eclesiástica ligada a um dos apóstolos. E o papado nada mais é do que a ligação, por exemplo, do atual Papa, se a gente fizesse esse retrocesso histórico, né? Francisco, que sucedeu ao Bento XVI, que sucedeu a João Paulo II, e for voltando na história, claro que é uma lista imensa, né? A ideia é que a gente consiga voltar no apóstolo Pedro. Não é só a Igreja Católica que tem essa lista de sucessão apostólica. As igrejas orientais também têm, a Igreja Anglicana também tem, ligando o arcebispo da Cantuária a um dos apóstolos lá do início desse movimento. E essa é uma lista feita, são várias listas, né, como os exemplos que eu dei, feitas com muita seriedade que devem ser levadas em consideração. Agora, ainda que a gente fale de um episcopado de Pedro em Roma, etc., não dá para se falar que aquela liderança era idêntica ao que vai se tornar o papado ao longo da história, principalmente ali no final da Idade Antiga para o início da Idade Medieval. E eu vou falar um pouco mais sobre essas questões, só quero apresentar aqui o meu livro, no qual eu tenho me baseado como roteiro para as nossas aulas toda quinta-feira, que, se você quiser adquirir, o e-book está disponível aqui na descrição do vídeo, e no final do vídeo eu vou lhe dar um desconto de 20% para você comprar e começar a ler agora mesmo, que você vai ver que é um preço muito baratinho. Fica ligado aí. Como também quero lhe dar uma dica de leitura, esse livro incrível, Os Papas, do Richard McBrien, que faz uma análise histórica, principalmente, né, dos papas, desde São Pedro até João Paulo II, quando o livro foi escrito. É uma pesquisa muito legal, uma leitura muito envolvente, para pessoas como eu, que gosta muito dessa temática da história dos papas. Esse livro é maravilhoso e você vai gostar muito dessa leitura também. Fica aí como referência bibliográfica, né? Como eu disse, essa questão ela não é nada fácil de responder, porque ela não tem um ponto marcante desse processo. Alguns historiadores vão dizer que Gregório I, que foi bispo em Roma a partir do ano 590, sobre o qual nós falaremos mais adiante,
foi historicamente o primeiro Papa. Outros dizem que foi Leão I, que foi Papa a partir do ano 440, né? E nós vamos falar um pouco sobre ele aqui também nessa nossa videoaula, que ele teria sido historicamente o primeiro Papa, e também tem o seu sentido de ser. A expressão Papa, ela é usada também desde períodos bem remotos da história do cristianismo, né? Muitas vezes se referindo ao bispo local, era um termo bastante carinhoso que as pessoas usavam para se referir a eles, mas em boa parte da história antiga não se referia a um único líder, a uma única pessoa. Depois que esse título passa a ser visto como patriarca do Ocidente, cuja sede da igreja está em Roma, né? E aí, lá na Antiguidade, a gente tem uma discussão interessante, que é, na verdade, a chave para a gente entender essas questões, porque mais do que a discussão sobre uma pessoa, sobre uma liderança, é a discussão sobre qual a igreja, qual a cidade seria a sede do cristianismo. E o líder dessa cidade passa a ser, meio que automaticamente, o líder de todo o cristianismo, porque aquela é a cidade sede desse movimento. E na antiguidade, né, principalmente até o final do século V, né, dos anos 400 e pouco, são 5 as cidades mais relevantes do cristianismo naquela época, e elas meio que se revezam nessa influência, nessa autoridade, nessa importância, de acordo com alguns cenários, né? São as chamadas pentarquias. Você já ouviu falar em tetrarquias, né? Por exemplo, a Palestina da época de Jesus era dividida numa tetrarquia, 4 áreas lideradas por alguém, né? Por algum chefe do poder civil, ligados ao Império Romano, como também lá na época de Constantino, o Império Romano inteiro estava dividido numa tetrarquia, e aí tinha 2 Augustos, um no Oriente e um no Ocidente, e 2 Césares, também um no Ocidente e outro no Oriente. Mas esse é um conceito de pentarquia, porque eram 5 cidades que se destacavam por diversos motivos ao longo desse período da Antiguidade. Claro que a primeira cidade é Jerusalém, né? Jerusalém é a primeira grande sede do cristianismo. Até o ano 70 é o lugar onde está a tríade da liderança cristã, com Pedro, com João e principalmente na liderança de Tiago, que era irmão de Jesus, né? Que logo depois da sua morte ele é substituído por outro parente de Jesus, mas aí a cidade já começa a entrar num declínio. Inclusive o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, tem até um certo choque com essa tríade que está lá representado em Gálatas, representado em Atos dos Apóstolos, embora Atos suavize, porque foi escrito por um discípulo direto de Paulo, né? Mas aquela liderança de Jerusalém, ela era fundamental, eles eram os pilares da igreja antiga e, portanto, a cidade de Jerusalém, por esse motivo, pelo motivo óbvio de ter sido o palco onde os principais acontecimentos fundantes do cristianismo se desenvolveram, etc., teve essa força no primeiro século do cristianismo. Mas no ano 70 tem a invasão de Jerusalém por parte do Império Romano, e eu já falei sobre isso nas primeiras aulas de história do cristianismo aqui no canal, depois você vai lá conferir e entender melhor essa história. A cidade de Jerusalém é invadida pelo Império Romano, na liderança do general Tito, no ano 70, e quase toda a cidade, o templo, são destruídos. Boa parte de cristãos fogem da cidade, o que marca o rompimento com o judaísmo, e o cristianismo em Jerusalém fica bastante desmoralizado a partir do ano 70, e isso faz com que essa cidade perde muito da sua influência já ainda no primeiro século, né? E ela vai perdendo força dali por diante. Nós temos também uma segunda cidade que muitas vezes não é falada,
e que não podemos desprezar a importância da cidade de Antioquia, que também fica ali no Oriente Próximo, né, perto do que hoje é a atual Síria. E Antioquia teve um grande destaque porque ela foi uma das primeiras cidades a ter uma quantidade elevada de cristãos vivendo ali naquela região, vivendo nessa cidade. Por exemplo, o grande líder Inácio de Antioquia, que foi martirizado, enquanto caminhava para o seu desfecho, ele escreveu cartas pedindo às comunidades para não interferir no seu martírio. Isso mostra também que a liderança dele em Antioquia é uma liderança que vai além de Antioquia, que era uma liderança respeitada por outras igrejas, por outras comunidades, que não apenas a de Antioquia. Alguns historiadores da igreja chegam até a dizer que Antioquia chegou a ter quase 500 mil pessoas, na sua maioria cristãos, né, desde o início. Não dá para precisar esse número, mas o fato é que Antioquia foi uma cidade bastante importante para o cristianismo na antiguidade. Mas é uma cidade que não se desenvolve tanto quanto as capitais, Roma, Constantinopla e até a terceira cidade que faz parte dessa pentarquia, que foi a cidade de Alexandria. Alexandria, sim, uma capital cultural importantíssima do mundo antigo, né? A sede da maior biblioteca daquela época, uma biblioteca até hoje extremamente notável, parte da história cultural do mundo. E a cidade de Alexandria era uma posição muito estratégica, porque ela ficava entre o norte da África, o Oriente Próximo e a Europa, né? Lá na Antiguidade, inclusive, a grande disputa teológica envolvendo Ário, envolvendo depois o próprio Constantino, o concílio que vai ser feito em Nicéia, começa em Alexandria, né? Porque o Ário era presbítero em Alexandria, ele enfrenta o bispo Alexandre de Alexandria, e a primeira tentativa de resolução daquela problemática toda foi no Sínodo em Alexandria, em 318, só que ele, como não foi eficaz o suficiente para calar Ário, acaba tendo o concílio, que é de uma proporção ainda maior, no ano 325 em Nicéia, que, aliás, esse concílio determina que o bispo de Alexandria não apenas tinha ingerência na igreja local, como ele era também o patriarca do norte da África. E para essa discussão do primeiro Papa, etc., da sede do cristianismo, uma liderança que vai além da sua própria cidade, além da sua própria igreja local, é um ponto bastante importante, né? Então, Alexandria teve muito protagonismo nesse processo todo, que não pode ser desprezado. Agora, a grande disputa entre essa liderança foi, sem dúvida, entre as capitais. Roma, no mundo ocidental, e é a única dessas 5 cidades no mundo ocidental, isso também explica muita coisa, e Constantinopla, que é a cidade mais recente dessas 5, né, com o nome Constantinopla, que antes era Bizâncio, mas que depois vai ser a capital do Império Romano, não só da parte oriental, mas o Constantino transfere a capital de Roma para Constantinopla, e alguns dos imperadores, a partir ali dos anos 320, 325, até a queda do Império Romano Ocidental, em 476, 74, 76, a sede vai ficar lá em Constantinopla. E são 2 cidades importantíssimas. Roma, grande capital do Império Romano, desde que ele começa, com grande influência no cristianismo nascente, até a transferência do Constantino. Roma era a grande capital, né? E mesmo depois ela tem também uma grande importância, e Constantinopla vai aumentar e muito a sua importância por causa da capital que é levada para lá, por causa da permanência dos imperadores na cidade, por causa do concílio de Constantinopla no ano 381. São dados bastante relevantes. Agora, nós temos um outro detalhe nisso para a gente compreender
por que que Roma sobrepujou as demais cidades, né? Principalmente Constantinopla, porque as outras já ficaram para trás, né? Com a saída do imperador de Roma para Constantinopla, houve um vácuo de poder, um vácuo de autoridade no Ocidente, que aos poucos vai sendo ocupado pelo bispo de Roma, que vai sendo visto e reconhecido como a grande autoridade presente no mundo ocidental, já que o imperador não está mais lá. E aos poucos, esse bispo de Roma, ele não só vai exercendo autoridade em Roma, como vai ampliando a sua autoridade para todo o Ocidente, que já fica claro lá na época de Clemente, quando ele escreve uma carta para Corinto, reprimindo alguns posicionamentos em relação ao bispo daquela cidade, né? E outra coisa também bastante interessante é que esse bispo ele vai assumindo funções que não eram funções apenas eclesiásticas. Ele tem funções eclesiásticas, espirituais, pastorais, mas vai tendo funções missionárias também, vai tendo funções de segurança, de negociar a paz na cidade, negociar a segurança da cidade, o abastecimento da cidade, né? Então, isso vai tornando essa figura uma figura mais dinâmica e uma figura mais poderosa também, e não se limita o poder dele à questão religiosa. E, por outro lado, lá no Oriente, lá em Constantinopla, o bispo, o patriarca de Constantinopla, que até hoje é considerado o patriarcado ecumênico da Igreja Oriental, ele acaba um pouco ofuscado pela presença do imperador. E alguns desses patriarcas, inclusive, buscam refúgio por perseguições desses imperadores, né? É o que acontece com João Crisóstomo quando é perseguido pela imperatriz Eudóxia. Isso acontece em outros momentos também da história, né? E aquela liderança do bispo de Constantinopla não vai ser uma liderança tão fácil de ser exercida assim. O bispo de Roma fica muito mais à vontade nesse processo. E aos poucos vai pipocando casos de bispos de Roma, de Constantinopla, que vão reivindicando ser o patriarca ecumênico, ou seja, o bispo universal, o bispo que tem primazia sobre todo o cristianismo. E na maioria das vezes o imperador impede essa reivindicação, o outro bispo também confronta quando acontece essa questão, né? Mas aos poucos o bispo lá de Roma vai sobrepujando e vai ganhando importância, até por ser o único ligado ao Ocidente, pelo vácuo do poder, que eu já falei também, que há no mundo ocidental, e essa importância vai sendo cada vez maior, até porque desde cedo vai ter essa ligação com Pedro, né? E aí, por exemplo, o Papa, o Bispo Leão I, chamado de Leão Magno, é uma figura extremamente importante. Ele foi bispo em Roma de 440 a 461. Ele tem uma participação muito importante no Concílio de Calcedônia, no ano 451, que eu já fiz também uma série de vídeos sobre os concílios que você deve assistir. E já no Concílio de Calcedônia, ele é o primeiro a interpretar que aquela passagem de Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc. E Leão I é o primeiro personagem a interpretar que esta pedra é o próprio Pedro, o próprio apóstolo, e a sucessão que vai se desenvolvendo a partir dele. Ou seja, é o primeiro a interpretar que a autoridade maior da igreja é dos sucessores do bispo de Roma, né? E isso tem um peso bastante interessante. O Leão I, por exemplo, consegue negociar a não invasão e destruição de Roma por Átila, o rei dos Hunos, quando a cidade de Roma estava na reta, né? Então, esse é um personagem bastante interessante. Outro detalhe é que Leão I ele foi reconhecido como patriarca pelo imperador da época, o que isso é um ponto muito interessante. E outra liderança nesse processo é Gelásio I, que foi bispo em Roma de 492 a 496, é um período curto,
mas ele é um primeiro nome a interpretar os dois braços de Deus, que vai ser uma doutrina muito praticada e muito reivindicada durante a Idade Medieval. Ele diz que Deus tem dois braços. Um braço que é o poder espiritual, liderado pelo bispo de Roma, pelo Papa, e outro que é o poder temporal, liderado pelo imperador. Mas que esse poder espiritual ele é maior, e aí tem uma visão meio dualista, né? Porque o espiritual é mais importante que o temporal, e esse poder espiritual que está nas mãos do bispo de Roma, ele tem a chancela para cuidar das almas dos seres humanos, ao passo que o poder temporal, nas mãos do imperador, cuida dos corpos dos seres humanos. Então, todo esse processo vai formando a autoridade sobrepujante do bispo de Roma, e ele vai se tornando patriarca do mundo ocidental e vai se tornando o chefe da Igreja Ocidental ao longo desse processo. E em breve nós vamos ver também como isso acontece com Gregório I, que aí sim não resta mais nenhuma dúvida. Se você está vendo essa aula aqui no seu lançamento ou no intervalo da semana seguinte, no dia 1º de junho nós vamos fazer uma live aqui falando sobre Santo Agostinho, recebendo uma pessoa que tem estudado a obra e a vida de Santo Agostinho, que é o Maicon, e você vai acompanhar. Se você assistir esse vídeo depois que a live aconteceu, também não se preocupe que a live vai ficar disponível também aqui no canal. E lembrando, eu uso esse meu livro, Entusiasmo e Poder, uma História do Cristianismo, como modelo, como roteiro para as nossas aulas de História do Cristianismo. E se você agora clicar na descrição e for no link em que ele está sendo vendido, é só digitar o cupom CANAL20 que você vai pagar com 20% de desconto e vai sair muito baratinho esse e-book e você vai gostar, tenho certeza, um livro com mais de 200 páginas de história do cristianismo. Como também, antes de você encerrar, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e se ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se agora mesmo e participe conosco do nosso canal. Um abraço, amanhã tem mais vídeo por aqui.